Boa tarde, amados irmãos e irmãs. É um grande privilégio para todos nós que somos chamados a ministrar a palavra, esse rico tesouro que o Senhor confiou a nós, a sua igreja. A todos nós que confessamos um dia a Jesus como Senhor, nós somos como admitidos numa escola, a escola de Cristo. E nessa escola, ao longo da nossa jornada, peregrinação, nossa vida, é desejo do mestre, esse que é o mestre por excelência, o nosso Senhor, ensinar lições preciosas, lições de forma que possamos expressar aquilo que Ele é, expressar do seu caráter. E uma das lições que nós precisamos aprender e custamos aprender, e graças a Deus pelas suas vidas, desde novos, de já serem chamados a essa escola, uma das lições que o povo de Deus precisa aprender nessa escola é a lição de entregarmos nas mãos dele a nossa vida. É muito perigoso e é preciso nós ouvirmos essa lição desde o início da nossa jornada. É muito perigoso, amados irmãos, queridos irmãos, nós segurarmos as nossas vidas em nossas mãos. Não é adequado e nem seguro nós apoiarmos as nossas vidas nas nossas mãos. É desejo do Senhor que o seu povo aprenda o mais rápido a importância de nós percebermos que o lugar mais seguro dessa terra não é nossas mãos, mas são as mãos chagadas do Senhor. Aquelas mesmas mãos que foram feridas por nós na cruz. Existe a história de um importante violinista na história da humanidade, um alemão chamado Fritz Kreisler. E o seu grande desejo, anelo, era ter um violino raro. E ele seria capaz de dar toda a sua fortuna para ter esse violino raro. Até que um dia ele descobriu, com muito custo, um magnata que tinha comprado numa casa de artigos raros esse violino. E ele implorou a esse magnata, a todo custo, que esse magnata vendesse esse violino para ele. Era o seu sonho, ele sabia o valor daquele violino. Ele sabia que aquele violino foi tecido, forjado de uma maneira muito especial. E dali se extraía um som muito singelo. Só que o magnata estava irredutível, ele não queria abrir mão desse violino. Porque ele sabia também do valor desse violino. E com muito custo, o senhor Kreisler, esse alemão, perito nesse seu serviço, ele conseguiu que o magnata cedesse a ele o violino para ele tocar por alguns instantes. E o magnata cedeu. E por alguns instantes, segundo o relato bibliográfico, esse genioso ou genial artista, ele começou a tocar o violino de uma maneira tão magistral, tão bela. Assim que ele entregou o violino na mão desse magnata, o magnata disse assim: eu não quero mais violino. O violino agora é seu. Aí ele estranhou o porquê daquilo. Aí o magnata falou o seguinte: se esse violino estiver nas minhas mãos, ele não será útil. Mas se ele estiver nas tuas mãos, através das suas mãos, vai se extrair um som que vai atrair tantas multidões. Qual que é a razão de contar essa história? Para nós entendermos o que é nos colocarmos nas mãos do Senhor. Aos olhos do Senhor, nós somos esse instrumento precioso. Quando o Senhor derramou a sua vida por nós naquela cruz, seu sangue, Ele nos tornou preciosos, instrumentos de valor. Mas esse instrumento de valor, que são as nossas vidas, só podem ser usadas pelo Senhor. Se esses instrumentos são as nossas vidas, forem regidas pelas nossas vidas, o som que vai ser emitido desse violino, desse instrumento que é a nossa vida, será um som horroroso. Nós não temos condições, amados irmãos, de conduzirmos as nossas vidas.
mas ele sim, ele é perito nessa obra. Que o Espírito Santo possa, desde já, convencer os nossos corações que o lugar mais seguro e mais adequado desse universo é as mãos desse perito. Esse que é o único no universo capaz de tocar esses instrumentos aqui reunidos. Que o Senhor fale aos nossos corações, não apenas essa tarde, mas que tenhamos um ouvido para ouvirmos do Espírito Santo que o melhor lugar desse universo é nas mãos do nosso Senhor. Vamos abrir a palavra nos Salmos 135, versículo 4. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel. Jacó e Israel, uma figura do povo de Deus, da sua igreja. Para qual propósito, irmãos? Para qual propósito o Senhor escolheu a Jacó e a Israel? Para qual propósito o Senhor escolheu as nossas vidas? Para qual propósito o Senhor nos chamou pelo nome? Para, final do versículo 4, para a sua possessão. No original, para sermos o seu tesouro, para sermos a sua propriedade peculiar. Crônicas. Vamos abrir em 1 Crônicas, esse amado livro dos jovens, Crônicas. É interessante que nós só lembramos de Crônicas quando nos propomos a fazer aquelas leituras da Bíblia toda. E quantas vezes esquecemos esse livro, Crônicas? Mas há tantas pedras, tantas joias nesse livro, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 26. O capítulo 26, onde nós lermos a partir do versículo 20 até o versículo 28, o capítulo 26 de Crônicas mostra uma ordenação de Deus de como a casa de Deus deveria ser vigiada. Havia cômodos nessa casa que seria construída por Salomão, cômodos, e sob cada cômodo havia porteiros. E os porteiros aqui não eram como os porteiros de hoje em dia, eram como guardas de cada cômodo. E havia um cômodo especial. E é sob esse cômodo especial que vai ser o meu encargo central dessa tarde. A partir do versículo 20. E esses porteiros, os levitas, uma figura dos adoradores, daqueles do povo de Deus devotados, daqueles chamados para servir na casa de Deus. Como que diz o versículo? Dos levitas, seus irmãos, que tinham o encargo, a obrigação dos tesouros da casa de Deus. O primeiro versículo que nós lemos no Salmo 135 fala da igreja, do povo de Deus, como tesouro de Deus. Agora, em Crônicas, o que nós veremos? Que a igreja, ela é chamada, aqui os levitas representando o povo de Deus, a igreja é chamada para guardar tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Então no versículo 20, nós vemos os levitas chamados para guardar tesouros da casa de Deus, e nós veremos que tesouros são esses, e tesouros das coisas consagradas. Continuando, versículo 21. Os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefes das famílias deste. Da família de Gerson, Jeili. Os filhos de Jeili, Zetã e Joel, seu irmão, estavam estes a cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas, Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos, de Eliezer, foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicre, de quem foi filho Selomite.
Este Selomite, agora atenção, irmãos. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas, que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor, como também tudo quanto havia dedicado Samuel, o vidente, Esaú, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Irmãos, o meu encargo nessa tarde, segundo a condução do Senhor, é falar a nós, que nós tenhamos a consciência que a nós, povo de Deus, nós temos a responsabilidade e o privilégio, como desses levitas, como desse Selomite e seus irmãos, é dada a nós a responsabilidade, que o Espírito Santo fale isso aos nossos corações. É só o Espírito que pode falar, nenhum homem pode. A nós, seu povo, aqui, na figura dos levitas. Quem que eram os levitas? Aqueles que serviam no tabernáculo, aqueles que serviam na casa de Deus. Eles tinham, qual era a responsabilidade aqui? De estar nesse cômodo guardando, se possível com as suas vidas, e nós veremos nessa tarde exemplos de homens na história que guardaram com as suas vidas tesouros. E o que são esses tesouros? Nós veremos. O meu encargo é que o Senhor fale para nós da responsabilidade e também do privilégio, como desses levitas, o privilégio de guardarmos os tesouros da casa de Deus, os tesouros das coisas consagradas. Essa é a primeira consciência, primeira parte dessa ministração. Mas também, irmãos, o que precisar ser frisado? Será que a igreja tem essa consciência? Será que a igreja percebe dos tesouros que são confiados a ela? Será que nós, jovens dessa geração, estamos sendo despertados para percebermos dos verdadeiros tesouros que têm sido dados a nós? Ou temos corrido atrás de tesouros desse mundo? Eu não falo de tesouros, esses tesouros da impiedade, não, irmãos. Estou falando de tesouros lícitos. Será que nós percebemos dos tesouros que são confiados a nós? Será que nós temos essa consciência? Por quê, irmãos? Porque se nós não tivermos essa consciência, e aí vem a segunda parte do sermão, nós temos um adversário que talvez conhece melhor do que a igreja, que o Senhor da igreja confia tesouros a ela. De um adversário que tem se levantado para que a igreja, e principalmente os jovens, não tomem posse dos tesouros. E o que são esses tesouros? Os tesouros da revelação. Os tesouros do conhecimento de Deus. O inimigo sabe da importância que esses tesouros, que esse conhecimento, que a revelação de Deus tem a ponto de transformar as nossas vidas. Por isso ele se levanta, para que a igreja não perceba, não tome posse desse tesouro. E depois, a terceira parte. Aqueles na história, de uma maneira muito rápida, aqueles irmãos e irmãs na história, que guardaram a casa de Deus, guardaram esses tesouros. E como esses levitas, não apenas guardaram, mas dedicaram espólios, coisas valiosas para a conservação da casa do Senhor. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, na compreensão desses assuntos. O Senhor nos dê ouvidos para percebermos o privilégio que nós temos. Vamos ler um versículo em Colossenses que nos ajuda a entender o que significa esses tesouros da casa de Deus. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Assim como aqueles levitas eram colocados ali na porta daqueles cômodos para guardar os tesouros da casa de Deus e também aqueles tesouros que eram consagrados por toda a nação de Israel, aqui no Novo Testamento a gente vê quem que é esse levita. Paulo é como se fosse esse levita. Olha que interessante que ele diz para os Colossenses. Versículo 1. Aqui o exemplo de um levita.
que o Senhor levante levitas como Paulo. Que o Senhor levante entre nós levitas com essa visão clara, que não é um fardo viver a vida cristã. Muitas vezes nós caminhamos a vida cristã como se fosse algo penoso, algo estafante. Mas, quanto mais nós tivermos olhos abertos, desde jovens, e percebermos que não há privilégio, que não há honra maior do que essa, de servirmos ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, parece um fardo servir ao Senhor. Parece uma perda de tempo. E isso, a razão pela qual nós temos esse sentimento é porque os nossos olhos não foram abertos ainda para o rico tesouro que o Senhor nos concede a nós. E olha aqui o que Paulo diz. Gostaria, pois, capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis, com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham olha a luta de Paulo, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem, e esse é o meu encargo nessa tarde, que cada um de nós possa compreender, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Olha o que diz no versículo 3. Uma chave, um versículo que nos ajuda a entender o que significa aqueles tesouros ali em Crônicas, capítulo 26. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do entendimento estão ocultos. Irmãos, o que são aqueles tesouros que os levitas precisavam guardar? O que significa isso de maneira prática para nós cristãos? Como que nós podemos fazer a leitura de Crônicas, capítulo 26? Com a ajuda, é claro, da própria palavra. Porque a própria palavra, ela vai explicar, ela vai interpretar a própria palavra. Irmão, aqueles tesouros mencionados em Levíticos, fala do conhecimento de Deus, da revelação de Deus que é dada à sua igreja. E nós podemos dividir esse conhecimento de Deus em 4 partes. Esse conhecimento de Deus que o inimigo odeia, que o inimigo range os dentes. Irmão, você não tem ideia, e nós falaremos no final dessa reunião, o preço que precisou ser pago pela igreja para que esse livro estivesse diante dos teus olhos. Para que esse livro pudesse ser aberto nessa tarde do ano de 2018. O inimigo range os dentes quando a igreja faz o movimento para abrir esse livro. Ele range os dentes quando a igreja ela está concentrada nesse livro. Ele faz de tudo para que a igreja se distraia desse tesouro, para que a igreja não guarde esse tesouro. O inimigo sabe do poder da palavra de Deus. Ele sabe que a palavra de Deus ela é poderosa para salvar as nossas almas. Então, por isso que ele faz, e nós falaremos na segunda parte, que ele vai se levantar para que a igreja não guarde esse tesouro, para que a igreja não esteja vigiando a porta, por exemplo, da sua mente para guardar a palavra. Então nós podemos dividir o que é o conhecimento de Deus. Quando a palavra fala em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, não está falando de nada teórico, nada acadêmico. Em 2 Coríntios capítulo 10, Paulo ele lembra a igreja que a igreja está numa guerra. O que diz 2 Coríntios capítulo 10? Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Por que o inimigo odeia tanto conhecimento de Deus? Porque ele sabe que quando a igreja tomar posse desse conhecimento, viver segundo esse conhecimento vai enriquecer a vida da igreja. Assim como aqueles tesouros, eles estavam conservando a casa de Deus. Assim como aqueles tesouros enriqueciam aquela casa. Irmãos, quando a igreja toma posse do conhecimento que Deus dispõe a ela, esse conhecimento vai enriquecer as nossas vidas. E como que nós podemos dividir esse conhecimento? Em 4 partes. O conhecimento sobre a pessoa de Cristo. Irmãos, a igreja, ela entregou a sua vida para que hoje a igreja, o povo de Deus, tivesse clareza dessa verdade.
o conhecimento em relação à pessoa de Cristo. Primeiro, o conhecimento em relação à obra de Cristo. Por que isso é um tesouro, irmãos? A obra de Cristo fala do seu amor para com as nossas vidas. O que mais pode enriquecer o homem do que o amor de Cristo? Irmãos, se nós não tomarmos posse desse tesouro, que é o conhecimento do amor de Cristo, que foi conquistado por causa da sua obra na cruz, sabe o que vai acontecer? É o amor de Cristo que nos preenche. A única coisa nesse universo que pode nos preencher é o amor de Cristo. Se nós não tivermos consciência desse amor, desse tesouro, desse conhecimento, nós iremos correr atrás de coisas. E essas coisas não vão preencher o nosso coração. Por que a palavra diz? Que no coração do homem, Eclesiastes 3, há um vazio do tamanho da eternidade. Há um vazio. E eu sei que muitos de vocês já experimentaram isso. O engano de correr atrás de coisas dessa vida para preencher o seu coração. Então nós temos o conhecimento da pessoa de Cristo, o conhecimento da obra de Cristo, o conhecimento da vontade de Deus. Terceiro ponto. O inimigo, ele faz de tudo para que a igreja não tome posse desse conhecimento. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Estou passando muito rápido porque nós temos pouco tempo. Será que nós temos discernido qual que é a vontade de Deus na área relacional? Irmãos, quanto dano na área relacional. E graças a Deus, o Senhor já está chamando vocês desde com essa idade tão nova. Quanto dano quando nós escolhemos o parceiro errado ou a parceira errada. Quanto tesouro nós usufruímos quando nós relacionamos segundo a vontade de Deus. O conhecimento da vontade de Deus é um tesouro, irmãos. Romanos diz assim, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O inimigo, ele faz de tudo para que os olhos dos jovens nublam, não percebam, não possam discernir o que é a vontade de Deus. E o quarto ponto, conhecimento da ordem de Deus. Da ordem de Deus nos relacionamentos, da ordem de Deus na relação pai e filho. Irmãos, nós temos visto uma ordem se levantar contra a ordem de Deus. Eu não preciso falar aqui o que é. Uma ordem diabólica se levantando contra a ordem perfeita de Deus. Como deve ser a relação de maridos e mulheres, pais e filhos, irmãos e irmãs. O inimigo não quer que a igreja tome posse desse tesouro valioso. Os irmãos estão entendendo o que é ser um levita? Termos a clara percepção do conhecimento da pessoa de Cristo. Irmão, sabe o que a palavra fala de Cristo? Que Ele é o mais formoso dos filhos dos homens. Nada se compara ao incomparável Cristo. Irmão, se os nossos olhos fossem cativados pela beleza de Cristo, nada nesse mundo ia nos atrair. É por isso que o inimigo faz de tudo para que os jovens lancem seus olhares em outras coisas a não ser a Cristo. Porque quando a igreja contempla a Cristo, o olhar para Cristo vai impactar de tal forma a igreja, irmãos. E esse impacto fará com que o mundo veja Cristo na igreja. O reflexo de Cristo na igreja. Mas a igreja não tem expressado a Cristo porque ela não tem olhado para Cristo. Por isso que o inimigo faz de tudo para que esse conhecimento fique longe da igreja. Conhecimento da obra de Cristo, do perdão dos nossos pecados, conhecimento da ordem de Deus e da sua vontade. Esses são os tesouros. Então o Senhor tem chamado levitas nessa tarde para, em primeiro lugar, que tenhamos consciência desse tesouro. Agora vem um segundo ponto, irmãos. O inimigo sabe da importância desse tesouro, que é confiado a nós. O inimigo sabe do poder da revelação, do poder da revelação da pessoa de Cristo, do poder da revelação da ordem de Deus, do poder da revelação do conhecimento da vontade de Deus. O inimigo sabe disso. E ele vai se levantar. Então vamos ler um outro texto agora, João capítulo 10. É tão triste, irmãos, quando nós percebemos que o adversário talvez saiba, melhor do que muitos cristãos, do valor da verdade, do valor do conhecimento, do valor desses tesouros. Talvez essa é a principal tragédia na igreja, essa ignorância. João capítulo 10, versículo 10. Um versículo tão conhecido de todos nós. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, na primeira parte, nós vimos, nós somos chamados para sermos como aqueles levitas, como Selomite, guardiães das coisas consagradas, guardiães dos tesouros, do conhecimento que o Senhor amorosamente revela a nós. Mas precisamos também ter consciência que é um ladrão, que é uma ordem que se levanta contra a ordem de Deus. Como que Satanás é representado aqui? A palavra, ela fala de várias características do inimigo. Ela fala que ele é o mentiroso, pai da mentira. Ela fala que ele é o nosso acusador. Mas ela fala também que ele é um ladrão. Os irmãos perceberam o contraste aqui, irmãos? O ladrão vem somente para roubar. E o outro contraste, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Preste atenção nesse contraste maravilhoso, irmãos, que só a palavra para poder mostrar. O ladrão, aqui mostrado, uma característica de Satanás, ele vem para roubar. Irmãos, o máximo que Satanás pode fazer é roubar. Satanás vem roubar aquilo que não é dele. E o Senhor vem dar aquilo que é dele. Os irmãos perceberam? O inimigo não é proprietário de nada. Não é proprietário de alegria. Não é proprietário de bem-estar, de nada. O máximo que ele pode fazer é roubar, furtar, usurpar aquilo que não é dele. Agora o Senhor, o proprietário desse universo, ele dá aquilo que é dele. Os irmãos conseguem ver o contraste maravilhoso? O inimigo quer roubar aquilo que não é dele. E nós veremos alguns textos no Velho Testamento. Mas o Senhor, ele deu a sua vida, aquilo que é dele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Não há motivo para nós desconfiarmos do Senhor. Não há motivo para nós duvidarmos do Senhor. Não há motivo para nós sermos incrédulos àquilo que o Senhor fala ao nosso coração através da sua palavra. O inimigo, ele é um propagandista. Ele é especialista em propaganda. Ele é especialista em marketing. Mas o máximo que ele pode fazer é roubar aquilo que não é dele. E é isso que ele quer fazer com a igreja do Senhor. Roubar os tesouros, no sentido da igreja não perceber os tesouros que ela tem na mão. Mas o Senhor é o único nesse universo. Porque ele é o único proprietário que pode dar aquilo que é dele. Os irmãos conseguem ver essa diferença? Nós, nessa vida, somos mordomos. O único proprietário é o Senhor. E esse proprietário que é o Senhor, proprietário do universo, tem concedido à igreja a capacidade de administrar os seus tesouros. Irmão, por que a gente não percebe isso? O que Satanás procura enganar a igreja do Senhor, tentando roubar aquilo que não é dele. Agora vamos ler alguns versículos do Velho Testamento. 2 Samuel, esse ponto. 2 Samuel, capítulo 15. Vamos ler 3 passagens do Velho Testamento. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Aqui é o segundo ponto da mensagem. Essa ordem que se levanta contra os tesouros de Deus. 2 Samuel 15, versículo 1. Depois disto, Absalão. Quem que era Absalão? Quem que foi Absalão? Absalão foi o filho de Davi. E nós sabemos, pelo registro da palavra, que Absalão queria usurpar, roubar o trono do seu próprio pai. E olha como que a palavra descreve quem que era Absalão. No capítulo 14, versículo 25, capítulo 14, versículo 25, olha como que a palavra fala do aspecto físico de Absalão. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. O que representa Absalão? Antes de nós continuarmos o capítulo 15. Absalão representa a beleza do mundo. Absalão representa tudo aquilo que se coloca no nosso caminho para roubar a nossa devoção ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Vamos ler para nós entendermos. Depois disso, Absalão, importante depois os irmãos lerem, se os irmãos não conhecem essa história, ler os capítulos anteriores, para entender o contexto.
Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Absalão, além dele representar o que é o mundo, ele representa também esse espírito que prevalece nessa geração do século 21. Esse espírito que idolatra a si mesmo. Nós somos uma geração que só tem olhos para si. Nós somos uma geração que idolatra a si mesma. Olha o que diz novamente o versículo 1. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si. Nós veremos quantas vezes aparece a palavra para si. Um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir, ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si. E lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. A intenção dele aqui era usurpar o trono de seu pai. Versículo 3. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Os irmãos estão vendo o que Absalão procura fazer? Agora, o versículo 6. Dessa maneira, e é assim que o inimigo procura fazer, dessa maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Agora, a parte final do versículo 6. E assim, ele, o que diz agora? Furtava o coração dos homens de Israel. Absalão aqui representa essa ordem, o sistema do mundo, que procura furtar o coração da igreja. Davi, irmãos, como nós temos aprendido, é uma figura de quem? De Cristo. O que Absalão está procurando fazer? Roubar o coração do povo de Israel de ser devoto a Davi. O que esse sistema procura fazer? Esse sistema que é controlado pelo inimigo. Ele procura a todo momento roubar, irmãos, o coração da igreja, o seu coração de ser devotado a Cristo. Por isso, cuidado com tudo aquilo na sua vida que tem se colocado entre você e o Senhor. Absalão representa um sistema do mundo que procura roubar o coração da igreja, para que ela não seja devotada a Cristo. Irmãos, aqui eu queria fazer uma pausa. Como isso dói ao coração do Senhor. Porque não existe nada mais precioso nesse universo ao Senhor do que o coração da sua igreja. O primeiro versículo que nós lemos, no Salmo 135, diz assim que o Senhor escolheu para si o seu povo para ser o seu tesouro. Irmãos, a igreja também é o tesouro de Cristo. Cristo é o tesouro da igreja. E a igreja é um tesouro de Cristo. Nós precisamos ter essa percepção. Quando nós temos algo valioso na nossa mão, ninguém de nós é louco de deixar uma joia exposta. A joia vai ser guardada com todo zelo. Esse é o desejo do Senhor. Por isso que o Senhor, Ele dá ordenações, põe limites, põe diretrizes, usa o seu pai, a sua mãe, para ser duro com você. Sabe por quê? Porque aos olhos do Senhor você é uma joia. É um tesouro precioso. E um tesouro não pode ser exposto. Não pode ser colocado em qualquer lugar. E aqui Absalão então representa em primeiro lugar essa ordem que procura roubar o coração da igreja. Segundo texto, 1 Samuel, para nós entender de maneira clara esse sistema que se levanta contra a Deus. 1 Reis, capítulo 21. Uma outra passagem no Velho Testamento. Capítulo 21, versículo 1. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, que foi um rei perverso, um rei muito complicado. O que Acabe disse a Nabote?
dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Então aqui Acabe, esse rei, está fazendo uma proposta a Nabote. Então esse rei Acabe está cobiçando essa vinha, e ele faz uma proposta. Qual que é a resposta de Nabote? Versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Será que essa tem sido a postura da igreja? Será que essa tem sido a postura das nossas vidas? O inimigo faz propostas a nós. Como Acabe fez proposta a Nabote, o inimigo faz propostas a nós. Irmãos, nós falaremos daqui a pouco, uma rica herança, deixada por muitos pais, que fala de irmãos ao longo da história, que a igreja, ela não tem sido apercebida. O inimigo faz propostas para nós abrirmos mão da nossa herança, dos nossos tesouros. Sabe o que é abrir mão da herança? Irmãos, para que esse livro chegasse aqui na nossa mão, esse livro aqui é uma herança. Talvez para muitos de nós, esse livro, a Bíblia, não custou nada. Talvez para muitos de nós aqui, esse livro não gerou nenhum custo. Ele é de graça para você, mas ele não foi de graça para o Senhor. Para que essa herança, o que é uma herança? Herança é um bem, algo precioso deixado pelos nossos pais. Né? Algo precioso deixado pelos nossos pais. O inimigo faz propostas para que a igreja despreze essa herança, para que a igreja não tome posse do conhecimento revelado nesse precioso livro. É interessante que Acabe, o que ele diz para Nabote? Eu quero a tua vinha, eu dou o preço que for necessário para ter a tua vinha. Eu vou nessa vinha plantar horta. Né? Irmãos, quantas vezes o inimigo ele tem semeado pensamentos errados na mente da igreja. Ele tem semeado conceitos que não são do Senhor. O inimigo faz de tudo para que a igreja despreze essa herança, esse livro, que custou um alto preço para chegar nas nossas mãos. Amados irmãos, como tem sido o seu relacionamento com essa herança? Nós conhecemos várias histórias de filhos que desprezaram a herança dos seus pais e, por causa de uma devida loucura, viveram em pobreza, em miséria. Mesmo na sua conta bancária está uma fortuna. Quantas histórias nós sabemos disso? Quantas vezes nós somos cristãos que agimos dessa maneira? Vivemos uma vida miserável emocionalmente, miserável mentalmente, miserável em vários sentidos interiores, porque nós desprezamos esse conhecimento. Nós sujeitamos a sugestão do Acabe. Quantas vezes o inimigo usa Acabes nas escolas, Acabes na internet, para que os jovens desprezem essa herança que é a palavra. Mas graças a Deus, como nós vemos no registro, Nabote, ele dá essa declaração tão maravilhosa. Guarde-me o Senhor, de que eu dê herança de meus pais. Irmãos, a igreja precisa ter uma percepção clara, que o Senhor nos concede tesouros valiosos, heranças que não podem corroer, que não podem ser destruídas. E eu quero falar um pouquinho mais depois, um pouco da história da palavra, como que ela chegou até nós. O último texto para falarmos desse ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Provérbios. Para então irmos para o terceiro ponto. Provérbios, capítulo 9. Esse texto misterioso em Provérbios 9. O capítulo 9 começa falando, no versículo 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria nada mais é do que o próprio Senhor. Ele é a sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Carneou os seus animais, misturou o seu vinho, arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. É o convite do Evangelho.
O que é o convite do Evangelho? Cristo é o pão da vida. Cristo é o nosso alimento, a nossa nutrição. Desde manhã, quando nós acordamos, o Espírito Santo sussurra no nosso ouvido quem é o Senhor. E quantas vezes nós desprezamos esse pão, desprezamos esse rico nutriente. Então, nessa primeira parte, aqui de uma maneira poética e linda, a palavra está falando do Senhor como a nossa sabedoria. Esse que se apresenta, que se derrama a nós, que se doa a nós, através dos nossos pais, nossos amigos, né? Irmãos, às vezes, um não do seu pai, da sua mãe, de um irmão mais velho, que você acha que é uma chatice, né? Aquele não vai te preservar de tantas coisas, né? O desejo do Senhor é que o seu povo seja um povo alimentado. Vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que misturei. Mas olha agora a segunda parte, desse sistema, dessa ordem que se levanta contra Deus. Versículo 13. Olha como que essa ordem aqui é representada. Em João 10, nós vimos o inimigo mostrado como ladrão. Depois a gente viu na figura de Absalão, na figura de Acabe, Absalão tentando se colocar no lugar de seu pai Davi, o inimigo tentando colocar o mundo no lugar de Cristo, Acabe tentando roubar aquela herança de Nabote, o inimigo tentando roubar essa herança, que a igreja não tome posse dessa herança, não usufrua do conhecimento da palavra de Deus. E olha que interessante aqui, essa mesma ordem agora na figura da mulher apaixonada. A loucura é a mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz. Agora uma pausa. No início do capítulo 9, nós vemos a sabedoria que é o Senhor, também dizendo, quem é simples, volte-se para aqui. Só que o Senhor, Ele não vai enganar os simples. Nós somos simples, precisamos do conhecimento de Deus. Mas aqui, irmãos, essa loucura, essa mulher apaixonada representando a ordem do mundo, ela vai nos enganar. O que diz agora? Versículo 16. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz. Agora atenção, versículo 17. Qual que é a proposta dessa mulher apaixonada? Qual que é a proposta do mundo? Qual que é a proposta do Acabe? Qual que é a proposta do Absalão? Qual que é a proposta do ladrão, que é Satanás? Qual que é a proposta? As águas roubadas são doces, e o pão comidas ocultas é agradável. O que isso quer dizer, irmãos? As águas roubadas são doces. Lembra do princípio em João 10? O inimigo só pode roubar. Aprenda isso, o inimigo não pode oferecer nada. O inimigo só pode oferecer o que é roubado. As águas roubadas são doces. Só o Senhor pode oferecer algo que é dele, algo que é a vida dele. As águas roubadas são doces. O que quer dizer essas águas roubadas? Vamos voltar à página, no capítulo 5, versículo 15. Estou passando de maneira rápida, porque eu queria que os irmãos anotassem e lessem com calma esses textos. Águas, em Provérbios, agora preste atenção, para entendermos o princípio no capítulo 9. Águas significa, segundo Provérbios capítulo 5, versículo 15. Vamos ler o versículo 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. É muito claro aqui o texto. Águas, aqui significa relacionamento sexual. Qual que é a proposta do inimigo? Quando ele diz assim, água roubada. A palavra aqui no capítulo 5, versículo 15, diz assim, bebe a água da tua própria cisterna. O Senhor está dizendo assim, eu vou preparar, em outras palavras, eu vou preparar para você um marido, uma esposa perfeita. Dessa água que você vai beber. Quando você não espera que eu prepare para você esse marido ou essa esposa perfeita, é como se você roubasse uma água. Segundo Provérbios capítulo 9, águas roubadas nada mais é do que o relacionamento sexual antes da hora. Qual que é a proposta do mundo?
Você, cristão, é um quadrado, você é um arcaico, você é um ultrapassado. Você vai guardar o seu corpo, você vai esperar, segundo a linguagem de Provérbios, que o Senhor prepare essa fonte a qual você vai beber. Ah, você é um louco. Qual que é a proposta? Você tem que roubar essa água. A água roubada é doce. O relacionamento sexual, ele é agradável. Você não precisa esperar o casamento. Irmãos, é isso que o mundo procura oferecer para nós. A água roubada é doce. Essa é a proposta do inimigo. Mas vamos voltar em Provérbios capítulo 9. O inimigo, ele não conta o final dessa história. Agora o versículo 18. Qual que é o fim de todo aquele que não aceita a ordem de Deus? No versículo 17 diz assim: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Agora, o que a palavra diz? Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Esse lado o mundo não conta. O mundo conta uma meia-verdade. Ele não conta a verdade como um todo. A proposta do inimigo, irmãos, é que a igreja, ao invés de esperar por essa fonte, ao invés de esperar por aquele que o Senhor está preparando para você, você se adiante e usufrua de algo que não é seu. O que é uma água roubada, irmãos? É você estar usufruindo de algo que não é seu. Isso é uma água roubada. Irmãos, quando você se relaciona sexualmente antes do casamento, é como se você estivesse roubando uma água, tomando posse de algo que não é seu. E as consequências, versículo 18, isso o mundo não fala. Isso o inimigo não fala, porque ele é o pai da mentira. Será que nós estamos atentos a isso? Essa ordem que tem que se levantado contra a ordem de Deus, essa ordem tem que se levantado para que a igreja não tome posse dos tesouros de Deus. E nós frisamos, o que é tomar posse do tesouro de Deus? Tomar posse do tesouro de Deus é quando a igreja é clara sobre o conhecimento, por exemplo, da vontade do Senhor, conhecimento da ordem do Senhor. O que é conhecer a ordem do Senhor? A ordem do Senhor fala que nós precisamos preservar os nossos corpos para aquela pessoa que o Senhor tem preparado para nós. Só que não é isso que o mundo fala. O mundo diz assim: você não precisa preservar o seu corpo, esse tesouro. O nosso corpo é um tesouro para o Senhor também. O Senhor é um tesouro para nós, e o nosso corpo é um tesouro para o Senhor. Mas o que o mundo diz? Satanás, através do mundo, através de Absalão, através de Acabe, através dessa mulher apaixonada, o que ele diz? Você não precisa preservar o seu corpo, roube essa água. Né? Mas ela não fala o final, as consequências, que é morte. Irmãos, a virgindade é um tesouro. Preservar o teu corpo é um tesouro. Que o Senhor nos dê essa clareza da oportunidade que nós temos de guardarmos os nossos corpos para a honra e glória do Senhor. O inimigo vai se levantar contra esse tesouro. O inimigo vai se levantar contra a santidade. Mas lembre-se, como aqueles levitas foram colocados naquelas portas para guardar os tesouros, que você tem essa clareza, que você também é levantado como um levita, para guardar esse tesouro. O tesouro da revelação de Deus, que diz como que você deve cuidar do seu corpo. Então essa é a segunda parte do sermão. Agora para a terceira parte, para nós encerrarmos. Vamos voltar em Crônicas, capítulo 26. Nós podemos considerar esses tesouros, como nós falamos, como os tesouros da revelação. Revelação da pessoa de Cristo, da sua obra, da ordem de Deus, da vontade de Deus. São tesouros que nós precisamos nos apropriar. Mas também outro detalhe, irmãos, que eu queria mencionar nesse texto de Crônicas. Que esses levitas não guardavam apenas os tesouros da casa de Deus, mas também os tesouros das coisas consagradas. Aqui no versículo 26 diz que se Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas, que o rei Davi e o chefe das famílias, capitães de milhares, de centenas e capitães do exército tinham dedicado. O versículo 27. Dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Irmãos, o que são esses despojos? Um despojo de uma guerra era aquele bem precioso que o exército vencedor ele adquiria após vencer uma batalha. Sempre após as batalhas,
O exército vencedor, ele conseguia pegar aqueles bens preciosos, os despojos do exército adversário. Por exemplo, na Roma Antiga, muitos templos pagãos foram construídos, edificados, conservados através de despojos das guerras. Os romanos ganhavam as guerras e os capitães, os generais, os soldados, eles dedicavam aqueles bens preciosos que eles ganhavam dos inimigos para a dedicação dos templos pagãos. O que a palavra quer dizer aqui, irmãos? E aqui eu quero adentrar nessa terceira parte. Até então nós falamos da consciência que nós precisamos ter, que o Senhor nos concede a nós tesouros. Na segunda parte, da consciência que o próprio inimigo tem, por isso ele faz guerra contra os santos, para que a igreja não usufrua desses tesouros. E nessa terceira parte desse compartilhar, eu quero mencionar alguns exemplos na história da igreja, de tantos santos que perceberam esses tesouros que foram confiados a eles, e eles, por amor ao Senhor, deram as suas vidas, para que a igreja hoje, nós aqui, tenhamos consciência desses tesouros. Há muitos irmãos, jovens como vocês, que deram a vida deles, para que hoje nós tenhamos posse desse tesouro que é a palavra de Deus. Eu queria terminar então esse partilhar mencionando a história, de maneira muito rápida, desses irmãos, que viram o tesouro que era viver uma vida cristã agradável, e de certa forma, eles, dos despojos das guerras, eles dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Irmãos que passaram por muitas guerras, provas, e quando nós passamos por provas e somos fiéis ao Senhor, é como se nós passássemos por uma guerra. Cada um de nós aqui passa por uma guerra, a guerra da tentação, a guerra das provações. E nessas guerras, nesses campos de batalha, o Senhor espera que sejamos fiéis. E quanto mais sejamos fiéis, nós vamos colher tesouros para a edificação nossa e da igreja. Quando nós somos fiéis ao Senhor na provação, ao final daquela provação, nós vamos poder dar algo valioso para o Senhor e para a sua igreja. Irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, é como se a história da igreja fosse um livro maravilhoso. Nós chegamos numa época da história, quando olhamos para trás, nós temos uma consciência clara de tantos bens preciosos que os nossos irmãos nos deixaram. Irmãos, tantos mártires da idade de vocês, que morreram por amor ao Senhor. No reinado de Décio, aquele terrível imperador, houve mártires, que tinham duas penas capitais. Ou eles eram mortos na arena, ou eles eram condenados a trabalharem em minas de sal ou de prata. E muitos desses mártires eram enviados nessas minas de prata ou de sal. Lugares escuros, fétidos, só saíam dali mortos. Quantos mártires, quantos missionários que percorreram o mundo para levar a palavra do Senhor. Mas eu queria frisar rapidamente a história daqueles irmãos e irmãs que viveram guerras para que a palavra chegasse em nossas mãos. Falar dos despojos que esses irmãos deixaram para nós. Irmãos, para que a Bíblia chegasse na tua mão, como nós mencionamos no início da reunião, esse livro que talvez para muitos de nós a gente consegue de graça, ele não é de graça para a igreja, não é de graça para o Senhor. Para que esse livro chegasse na tua mão, essa herança, como aquela herança de Nabote, esse rico tesouro, um preço precisou ser pago. E aqui eu queria mencionar a vida de alguns irmãos. No século IV, no reinado de Diocleciano, quando nós estudamos a história da igreja, nos primeiros 4 séculos a igreja foi intensamente perseguida por vários imperadores. Marco Aurélio, Sétimo Severo e Diocleciano, que foi o último dessa fase. Uma perseguição que durou 10 anos. 10 anos. E um dos editos desse imperador terrível, Diocleciano, era que os templos fossem destruídos e que a igreja
entregasse os livros. O que é interessante, irmãos, e graças a Deus, a igreja não entregou seus livros. Uma jovem chamada Irene, ela diz assim: quando Diocleciano ele lançou esse edito para que a igreja entregasse os livros para serem queimados, olha o que essa jovem disse, Irene, conhecida na tradição como Santa Irene. Jovem, menos de 20 anos. Nós preferimos ser queimadas vivas ou sofrer tudo o que for necessário a entregar os livros, que era a Bíblia. E segundo o relato, ela escondeu a Bíblia na sua casa. E ela ficava muito triste, irmãos, da Bíblia estar escondida, ela não poder ler, mas a Bíblia tinha que estar escondida, senão ela ia ser destruída. E no devido tempo ela foi martirizada por causa dessa atitude. Irmão, se essa irmã, teve um bispo chamado Bispo Félix, que ele dizia: prefiro ser queimado a deixar a queimar as divinas escrituras. Se esses irmãos não tivessem essa atitude, a Bíblia não estaria na sua mão. A razão pela qual essa herança hoje é dada, você pode usufruir. O que é usufruir de uma herança? É você, usar o dinheiro, usar o bem que o seu pai deixou. O que é usufruir dessa herança? É você dedicar tempo à palavra, meditar na palavra, conhecer a palavra. Irmã, essa jovem, ela deu a sua vida para que a Bíblia tivesse na sua mão. Esse é um despojo da guerra. Ela suportou uma guerra contra a sua própria vida. E através da fidelidade dessa Irene e do bispo Félix, a Bíblia chegou na sua mão. Segundo o texto de Crônicas, o que diz? Que parte dos soldados dedicavam despojos que eles achavam no campo das batalhas para a conservação da casa do Senhor. Irmão, por que a igreja hoje ela é conservada, é edificada? Porque esses santos deixaram esses bens preciosos para nós. Então, estamos exemplo nas perseguições dessa irmã Irene. Já no século VI, século VII, estou apenas mencionando de maneira rápida, irmãos. Um irmão chamado Beda, o Venerável. Muitas vezes nós criticamos os mosteiros, temos uma ideia errada do que é os mosteiros. Mas os mosteiros, entre o século VI e o século X, guardaram as Escrituras. Se não fossem os mosteiros, aqueles monges que viviam lá copiando as Escrituras, muitas vezes mostrando de maneira ridicularizada, através da atitude deles, a Bíblia chegou na sua mão. E um deles, Beda, o Venerável, que passou sua vida no mosteiro, diz a história que ele, assim que copiou o Evangelho de João, faleceu, debruçado nesse livro. Que lindo, irmãos. Esse irmão sacrificou a sua juventude, o seu tempo, para que essa herança estivesse na nossa mão hoje. Como devemos ser gratos ao Senhor? Por que eu estou falando isso? Para impressionar? Para impactar? Não, irmãos. Para que sejamos um povo mais grato ao Senhor. Cada vez mais, os jovens, hoje, dessa geração, por terem tanta facilidade, nós somos uma geração que temos muita facilidade, e isso é uma tragédia para nós. Quanto mais facilidade, mais deixamos de sermos gratos, mais deixamos de honrar ao Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para valorizarmos a isso que o Senhor tem dado a nós. Você tem valorizado. Eu sei que a vida do jovem hoje é muito intensa. Estudo, trabalho. É claro, você tem que ser diligente. Nós devemos ser diligentes, no nosso trabalho, no nosso estudo. Mas no tempo de lazer, você tem dedicado à palavra de Deus, que hoje é praticamente de graça nas tuas mãos. Será que nós temos honrado ao Senhor? Talvez, naquele tempo que deveria ser para lazer, nós gastarmos mais tempo a usufruirmos desse rico tesouro, irmãos. Uma das tragédias hoje é que a igreja não conhece a sua história. Não conhece o preço que tantos irmãos pagaram para que a Bíblia chegasse em nossas mãos. Mais um pouquinho adiante,
Nós temos a história de William Tyndale, um dos tradutores da Bíblia para o inglês, que dizia assim, que não se importava, né, se a sua vida, perder sua vida, contanto que ele dizia o seguinte, eu quero, né, que todos conheçam a palavra, desde o menino que trabalha no campo, né, esse irmão morreu queimado, por justamente ter dedicado seu tempo, numa época que era muito perigoso traduzir a Bíblia para uma outra língua que não fosse o latim. E esse irmão morreu queimado. E uma das frases que ele diz, talvez no momento que ele estava na prisão, ele diz assim, invoco a Deus como minha testemunha para o dia em que tenha de comparecer perante o Senhor Jesus Cristo, que nunca alterei nem sequer uma sílaba da palavra de Deus contra a minha consciência, e nem o faria hoje, ainda que me fosse entregue tudo o que há na terra como honras, prazeres ou riquezas. Esse aqui foi um levita. Esse aqui foi como um selomite que guardou esse tesouro da casa do Senhor. Irmãos, nós somos o povo mais privilegiado dessa terra. Será que nós temos consciência disso? Como foi mencionado no início da reunião. Será que nós temos consciência desse rico tesouro? Ou será que esses irmãos eram loucos? Ou será que Irene era uma louca? Beda, o venerável, era um louco? Esse William Tyndale era um louco? Ou eles viram algo que valia a pena morrer por aquilo? Irmãos, que o Senhor desperte os nossos corações. E para encerrar, a vida, há tantos exemplos aqui que não há tempo. A vida de um irmão chamado Samuel Cherejevsky, um judeu que se converteu, um dos tradutores da Bíblia para o chinês, o mandarim. Esse irmão, ele era um tradutor, um missionário, chegou a um ponto que todo o seu corpo ficou paralisado. Paralisado. E apenas um dos dedos dele se movia. O que você acha? Agora ele vai parar de trabalhar para o Senhor, né? Vai parar de servir ao Senhor. Sabe o que ele fez? Ele, com uma máquina de escrever, durante 20 anos, 20 a 25 anos, apenas usando um dedo, traduziu a Bíblia para o mandarim. A Bíblia conhecida como a Bíblia de um dedo. Irmãos, olha o sacrifício que esse irmão fez para que a Bíblia estivesse disponível para o povo chinês. 20 a 25 anos. Todo o seu corpo paralisado. Apenas o seu dedo. Um do seu dedo se movendo. Bati numa tecla durante 25 anos. 2.000 páginas. 2.000 páginas. Um esforço sagrado para que a Bíblia chegasse na mão. O povo chinês tivesse a compreensão. São poucas histórias, irmãos, que eu mencionei. Exemplos desses irmãos que deixaram esses despojos para nós. O meu encargo, nessa tarde, é que nós, como igreja, tenhamos consciência disso. E honremos ao Senhor. Onde nós estamos? Não é que devemos ser missionários, tradutores, nada disso. Mas que honremos ao Senhor como esses irmãos honraram. Aonde nós estamos? Que cada um de nós sejamos jovens, que possa ir diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu quero ter clareza desse tesouro que o Senhor tem confiado a mim. E como aqueles levitas guardar esse tesouro e também dedicar algo à tua casa. Porque o povo de Israel dedicava para que a casa do Senhor fosse conservada. Irmãos, nós somos chamados também, além de guardar esses tesouros, para dedicarmos algo ao Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Esse é o propósito para o qual nós, jovens, fomos chamados. Para dedicarmos algo em honra e glória ao nome do Senhor. Que o Senhor desperte os nossos corações e chame um povo para si, para a sua honra e para a sua glória. O Senhor é o nosso tesouro e nós somos o seu tesouro. Que o Senhor nos ajude na compreensão desses assuntos. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Te bendizemos, Senhor, por esse momento, pela preciosidade que o Senhor permitiu que chegasse em nossas mãos. A tua rica palavra. Que sejamos um povo conscientes disso, Senhor. Conscientes desse tesouro que o Senhor concedeu a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a guardarmos essa herança, para que sejamos um povo rico
e sejamos um povo totalmente rendido nas tuas mãos. Seja engrandecido o teu nome, Senhor. Em teu precioso nome nós te adoramos. Amém.